fazendo uma exegese desse texto, apenas dos versículos 4 e 5. Vamos ler primeiro os versículos 4 e 5 na Nova Versão Internacional. Vamos bem forte? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Agora vejamos na Revista Atualizada. Vamos lá? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Agora vejamos na versão revista e corrigida. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Eu quero que você preste bastante atenção e reflita comigo, porque nós vamos fazer realmente isso, uma exegese. Nós vamos lá para o texto e procurar saber como é que está lá, como foi escrito. Porque o que nós lemos foram 3 versões na língua portuguesa do texto que foi escrito em grego. E aí, a diferença de versão, mesmo de uma mesma língua, ainda que de uma mesma língua, pode não ajudar se eu leio numa versão só e me traz dificuldade para entender. Por isso, eu aconselho você a fazer uma coisa que é prática minha desde muito tempo. Eu li a Bíblia toda pela primeira vez aos 16 anos de idade, por causa de um versículo que eu li, que falou tanto comigo, lá em Lamentações 3:26. Alguém sabe o que está escrito lá em Lamentações 3:26? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu estava vivendo um momento muito difícil aos 16 anos de idade, e aí eu nem lembro como, se foi um pregador, mas eu lembro de que esse texto falou muito comigo. Então eu decidi que eu iria ler a Bíblia toda, e eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Depois eu descobri, quando eu terminei de ler a Bíblia toda, aquela Bíblia que eu tinha, eu ganhei uma outra Bíblia, e era numa versão diferente. Eu descobri que tinha algumas palavras diferentes, e à medida que eu fui lendo a Bíblia toda nessa outra versão, algumas coisas que eu não tinha entendido naquela outra Bíblia, eu passei a entender a partir dessa, porque ela veio com uma tradução, uma versão, usando palavras sinônimas, que me fizeram entender, me ajudaram a entender. Ok? Então, quando você for ler a Bíblia, lê toda ela numa versão só, aposenta aquela, põe ela do lado, aí começa a ler uma outra versão. E quando você tiver qualquer dificuldade, ou então, à medida que você estiver lendo, presta atenção, porque é assim também que o Espírito Santo faz com a gente. A gente vai ler um texto, e aquilo ali causa uma estranheza para a gente. Tem uma coisa nesse texto aqui que aí você procura aquela outra versão que você leu, aí você compara uma com a outra. Isso vai te ajudar a entender algumas coisas que você não tinha entendido quando você leu naquela versão. Vocês estão entendendo? Ok? Ou senão você vai fazer um curso de exegese bíblica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aí você vai ficar fera no negócio, né? Então vamos lá. Primeiro, a palavra amor que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo, definindo o que é amor, é a palavra ágape. Não é a palavra amor no sentido da amizade. Não é a palavra amor no sentido da sensualidade ou da expressão física do amor. O amor que está sendo falado pelo apóstolo Paulo aqui, ensinado, é
ágape, o amor que um esposo deve ter pela esposa, que um pai deve ter pelo filho, porque é o amor que Deus tem por nós. É um amor que o cristão deve ter um pelo outro e pelos perdidos. Jesus disse assim: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês o quê? Se amarem uns aos outros. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: gente, aquela família ali, cara, aqueles crentes ali são diferentes. Por quê? Não tem gritaria, não tem bate-boca. Se o pau quebra lá, deve ser graveto, porque a gente não ouve barulho. E eu não estou falando de hipocrisia, eu estou falando de que as pessoas de Jesus olharão para a vida da gente e verão que o nosso proceder é um proceder de amor, não é de palavras. Lá no Antigo Testamento Deus fala assim a respeito do povo, que ele levou até a terra de Canaã e tornou uma nação. Ele usa a boca do profeta para dizer: esse povo que se chama pelo meu nome, que diz que eu sou o seu Deus, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o que eles fazem não é verdadeira expressão de amor para comigo. Muitas vezes a gente vê Deus chamando o seu povo de adúltero e dizendo: vocês são adúlteros, vocês adulteraram contra mim. Como assim? Se ninguém casou com Deus, é uma figura de linguagem para dizer: vocês me trocaram por outro. Porque o povo passou a buscar ídolos, outros deuses que eram adorados por outros povos, e eles também continuavam indo para o templo, fazendo seus sacrifícios, entregando as suas ofertas em adoração a Deus. Por isso o Senhor diz isto: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, não há amor, há uma prática sem amor, há uma prática de relacionamento que não condiz com a verdade do amar. O apóstolo Paulo, quando ele está aqui definindo o que é amor na igreja de Corinto, ele está definindo porque havia uma série de problemas na igreja que começava dentro da casa dos membros da igreja. Você deve se lembrar de que ele chama a atenção que havia gente lá na igreja de Corinto em que um filho estava tendo relacionamento sexual com a mulher do seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta. Talvez o pai daquele filho, a mãe daquele rapaz tenha morrido, ou talvez por alguma razão cultural ele tivesse divorciado, separado, e tivesse casado com uma outra agora. Fato é que havia naquela igreja até mesmo filho que estava traindo o seu pai com a esposa dele. Onde estava o amor desse filho pelo pai, sendo ele um crente, membro da igreja? Também Paulo chama atenção porque havia falta de expressão de amor na hora da chamada festa do ágape, que era o momento de comunhão que a igreja tinha do partir do pão. Fazia aquela mesa, todo mundo chegava lá, é o café da manhã, é o momento do ágape, da comunhão da igreja. Aí chega lá, não faz um prato desse tamanho, sem pensar se vai sobrar, se vai faltar para o outro. Isso não era expressão de amor. Então Paulo agora, ele vai ensinar para a igreja de Corinto, e nós vamos aprender também hoje, ou relembrar, o que é verdadeiramente amor. Paulo diz, primeiro, que é ágape. O que deve existir entre nós é o ágape. Há uma diferença entre ser amigo e ser amigo. Eu ouço muitos garotos falarem, vocês adolescentes, jovens também falam, e até adultos dizerem: não, porque eu tenho um amigo lá no trabalho,
Mas na realidade o que está querendo dizer é: eu tenho uma pessoa que trabalha na mesma repartição que eu, mas que está chamando de amigo, porque amigo não é isso. E nós temos, infelizmente, ainda como cristãos, sobretudo no nosso país, nós temos um seríssimo problema relacionado à nossa língua. Eu assisti o jornal, eu fiquei pasmo essa semana, porque assistindo o jornalismo, eu estava ouvindo repórter, como é que chama? Correspondente internacional, falando sobre o fórum lá de Davos, que teve na Suíça, não foi? Encerrou essa semana, passou? Não é? Um repórter, correspondente internacional de Londres, falando assim: não, porque estamos, o que é estamos? Tem essa palavra no português, estamos? Houve um tempo que para se falar em público era exigido que a pessoa usasse o português, o bom português, não um português chulo, não um português corrompido. E nós vivemos muito isso na nossa língua, no nosso país, irmãos. As palavras estão sendo tiradas do seu real sentido, e outros sentidos estão sendo colocados sobre elas, mascarando o sentido verdadeiro que elas têm. E deixa eu dizer uma coisa para você: no mundo espiritual não existe evolução. Os seres espirituais são como eles foram criados até hoje. Não tem anjo lá usando jeans rasgado, porque agora é moda. Isso é pra gente que está aqui no mundo. Aquilo que se chama de evolução aqui na Terra não é evolução. Não existe evolução na moda. Existe mudança. Hoje o cabelo, a moda é cabelo curto, amanhã é cabelo comprido. Hoje é com um corte reco aqui, o outro aqui normal, amanhã é o cabelo todo reco, não é? Ninguém falava de sobrancelha de rena há um tempo atrás, não é isso? Micropigmentação, isso é evolução ou é mudança? Ok? Mundo espiritual não tem isso não. Mas eles usam estas coisas aqui para enganar a gente. Olha o que diz a palavra de Deus: que o diabo faz passar até por anjo de luz para enganar quem? Os salvos. E a gente precisa ficar ligado nas coisas, irmãos. Fazendo parênteses aqui. Então as palavras, elas têm um poder muito grande no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados também por aquilo que nós falamos. E precisamos ter muito cuidado com isso. Ah, não, mas isso tem nada a ver, porque eu não falei com esse sentido. Tá bem, você não falou com esse sentido, mas a palavra é isso aí. E tem palavras que são palavras de baixo calão, sentido de baixo calão, chulo, com conotação sexual, e está sendo usado por muito crente que não para ouvir esse negócio. E quando chega um camarada como eu que pego e digo assim: essa palavra, você sabe qual é o significado original dessa palavra? Ah, mas isso era o original, depois mudou. Olha só, vossa mercê hoje é ser. Mudou o sentido? Mudou o sentido ou não mudou? Hein? Muitos vão dizer assim: não, é para se relacionar com o outro. Você, ser, vossa mercê. Que diferença? É que quando era usado vossa mercê, não era sem cerimônia. Não era com essa conotação de intimidade ou sem certo respeito, não. Hoje a gente vê as crianças chamando os pais de você. Não era assim.
Paulo está chamando a atenção para dizer que, o amor que eu estou falando é o ágape. O amor que tem existido entre vocês é o ágape. O amor que o Senhor Jesus disse: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. É o ágape, não é o filéus, não é o eros, que está aí no meio de vocês acontecendo. Eros traz confusão, traz briga. Filéus também traz confusão, traz briga. Ágape não. E o que mais estava acontecendo naquela igreja de Corinto? Panelinha, confusão, briga. Eu vi uma expressão essa semana que eu achei interessante: soco, tiro e bomba. É o que estava acontecendo lá. Paulo então chama a atenção para dizer o seguinte: vocês vão saber agora o que é amor. O amor de Deus que precisa existir em vocês, que precisa existir na expressão de um para com o outro, que precisa existir na igreja de Cristo. Amor é o que faz sermos igreja. Amor é o que faz você ser uma família que o diabo não corromperá. Amor, ágape, é o que faz você ter um casamento que Satanás não destruirá. E que amor é esse? É o ágape. Quais são as características do ágape? Paulo diz, na versão que lemos na NVI e na revista atualizada, diz: ele é paciente. Na revista e corrigida diz: ele é sofredor. Em uma versão diz que é paciente, na outra é sofredor. Paciente e sofredor parecem ser duas coisas completamente diferentes, não é? Mas então, como é que está lá no grego que Paulo escreveu? Está lá, é macrothumel. Bonito, hein? Macrothumel. Tem que ter o thumel. Macrothumel. O que é o macrothumel? Ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, que persevera pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Vou repetir: que preserva-se pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. O amor ágape, ele é paciente em suportar as ofensas e injúrias dos outros, ser moderado e tardio em vingar-se, não se vinga. Ser tardio para irar-se, tardio para punir. Ouça bem, não é que quem tem ágape não pune. Pune. Mas não é porque recebeu uma injúria, não é porque recebeu uma ofensa que já sai para briga, já sai para punir. Ele é tardio para irar-se e para punir. A palavra de Deus diz que o Senhor é longânimo, tardio em irar-se. A palavra de Deus diz: você pode se irar, mas não pecar. E quando é que a ira se torna pecado? Quando ela deixa de ser ira para ser vingança. Quando ela deixa de ser ira para ser mera punição. Tem muito pai que o filho faz uma malcriação, faz algo errado, ele não está expressando ágape, ele acaba descarregando suas frustrações, suas tensões, sua ira, batendo no filho, e isso se torna agressão e não disciplina. Deixa de ser disciplina para ser agressão. Quando a gente casa, e se ninguém nunca te ensinou isso, aqui a gente ensina, perante pelo menos esse pastor aqui,
você tem que dizer assim: eu deixo todos os outros, deixo todas as outras, daqui para frente eu serei só teu, só tua, na alegria ou na tristeza. Sabe o que significa isso? Você me fazendo feliz ou você me entristecendo. Porque os que casam pensam assim: na alegria ou na tristeza, se a gente tiver uns problemas ou se tiver tudo bem na vida da gente. Mas não é isso não. É você me fazendo feliz ou você me entristecendo. Tem muita gente que diz: não, mas eu amo de paixão. Realmente é de paixão, porque não é ágape. Porque quem ama ágape não tem esse negócio de que com 2 anos de casado já divorciou porque a gente não dá certo. Por que não dá certo? Pastor, mas tem casamentos que não dá, porque a pessoa não quer. Mas não quer, mas houve tempo para expressar a longanimidade em função daquela dificuldade. Porque ágape é paciente, é sofredor, persevera pacientemente, bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimento. Não significa dizer que a pessoa vai morrer suportando aquilo, não, porque nem Deus o faz. Tem um monte de crente comendo a camisa com sal, e não é porque Deus está descarregando a ira dele na pessoa, não. É porque Deus já não está mais ouvindo e atendendo as orações daquela pessoa. Por que não? Está em pecado e não quer corrigir. Deus está sendo paciente, está aguardando. Mas aqui, ó, Senhor, ó, quer viver do teu jeito, me ofendendo, me agredindo? A longanimidade do Senhor existe, mas lembra, Deus é amor, ágape, mas Ele também é o quê? Fogo consumidor. Ele é justiça. Tem uma hora que a coisa deixa de ser expressão paciente de perseverança, bravamente sofrendo infortúnio e aborrecimento, para ser omissão, deixando o outro fazer o que quer. Mas o que importa é vermos que amar, ágape, é ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, que persevera pacientemente, bravamente ao sofrer infortúnio e aborrecimento, que suporta ofensas e injúrias dos outros, que é moderado, é tardio em vingar-se, é tardio para se irar. Tem muita gente que eu vejo, o pavio é tão curto, mas tão curto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: não cabe, não crente, ter pavio curto. Se você, meu irmão, minha irmã, costuma dizer que eu sei que eu tenho pavio curto, tem alguma coisa errada entre você e Deus. Porque que nova criatura você é? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus foram feitas novas todas as coisas velhas, o quê? Não foram feitas, estão se tornando. Você foi tornado nova criatura espiritualmente, mas como pessoa, como ser intelectual, racional, sentimental, você tem uma personalidade, você tem um caráter que precisa ser tratado, moldado, deixando de ser o que você era, para se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Como é que é isso? Sendo transformado, diz o apóstolo Paulo, pela renovação do meu entendimento. Eu vou deixando de ser como eu era, errado, feio, diferente de Deus, do que Deus espera, para me tornar bonito, parecendo com Deus, à medida que eu vou sendo confrontado com estas coisas. Mas quanto crente arrogante existe por aí que não se deixa ser tratado? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Tem cara de Gabriela? Pode ir para ele. Jesus, quando você lê aí, eu trago de volta o texto aqui, porque eu, sem querer, só tirei. Jesus
não fez ninguém para ser Gabriela. Tá bom? Papai e mamãe pode até ter te dado o nome de Gabriela, mas você entendeu o contexto, né? Então o amor, ele é paciente, ele é sofredor, ele persevera. Não tem esse negócio de ser pavio curto, não, meu irmão. Minha irmã, se teu pavio é curto, morra. Morra. Seja uma nova criatura. Não existe nova criatura sem morte. Morra para isso. Ah, mas eu não consigo. Eu luto com isso. Exatamente, você luta com. Passa a lutar contra. Como é que eu luto contra? Me sujeitando a ser tratado no meu caráter, na minha personalidade. Mas tem crente que acha que ele é uma ilha. Eu recebi Jesus, estou na igreja, eu canto, oro, dizimo, participo dos ministérios. Deixa eu dizer uma coisa para você: parceiro de prestação de contas que não tem parceiro de prestação de contas não serve para continuar sendo parceiro de prestação de contas. Parceiro de prestação de contas que não procura o pastor de vez em quando. Pastor, ó, vim aqui para dizer que só para que está tudo bem. Eu garanto que você vai ouvir umas coisinhas. Que perfeito foi só Jesus, né? Então, pois bem, ele diz também lá na NVI que o amor, ele é bondoso, que na revista atualizada e revista corrigida ele chama de benigno, ou foi traduzido como benigno. Então, bondoso, benigno, que soa como a mesma coisa, é kerestelmai lá no grego, que quer dizer ser gentil, ser bom, usar de bondade. Deixa eu falar uma coisa. Tem umas coisas que a gente, com o uso da convivência, com a convivência, a gente vai perdendo. Com a intimidade, a gente vai perdendo. A intimidade muitas vezes vai conspirando contra nós, para nós deixarmos de sermos kerestelmai, sermos gentis, ou usar de bondade. Paulo está dizendo aqui: seja bondoso, use de bondade uns com os outros, use de bondade uns com os outros. Nós dizemos que somos a igreja de Cristo. Eu não tinha carro, eu sonhei de ter um carro, abençoou-me Deus, e eu passei a ter um carro. Ou eu já vim para Jesus com um carro, mas eu tenho pessoas da minha igreja que têm um poder aquisitivo inferior ao meu. Gente que está deixando de vir à igreja, certos cultos, que não tem dinheiro para passagem, e eu não expresso kerestelmai. Eu não sou gentil. Acaba o culto e eu não conheço os meus irmãos da igreja. Eu sou membro da igreja há 1 ano, há 2, há 3, há 10, há 15 anos, e eu não conheço da minha igreja aqueles que têm necessidade, para que o meu carro eu possa ser bondoso, gentil, e oferecer uma carona. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Mesmo quando solteiro eu fazia isso. Solteiro, se fosse uma irmã da minha igreja, ou não solteira, eu não colocava no banco da frente para dar carona, mas eu botava no banco de trás. Por que se eu era solteiro? Porque eu não queria que ninguém dissesse que tivesse qualquer coisinha, eu contei pastor lá com fulana passeando lá, não. Casado, para andar na frente, só se o carro estiver lotado, aí ninguém vai falar besteira. Mas deixa eu te falar uma coisa: por que não oferecer uma carona?
ser bondoso, ser gentil, usar de bondade. E usar de bondade é algo que nós temos que fazer, a começar da nossa casa. Irmãos, isso aqui, devemos lembrar aquilo que aprendemos lá, os que têm 40 anos ou mais aí, não é? A família não mudou não, tá? A filosofia, a sociologia, né? a política desconstruiu isso daí, mas tem uns jurássicos como eu, pastor Dari, irmã Vânia e outros aí, que continuamos acreditando nesse negócio. Família é a célula mãe da sociedade. Tem mais alguém além de nós que concorda com isso? E é isso aí. Então você tem que começar na minha casa, na sua casa, e vem para a igreja. Queres tomai, ser gentil, ser bom, usar de bondade. Mas a gente não vai fazer isso só entre a gente. Nós não somos maçonaria, em que a gente procura fazer com os outros que são nossos irmãos maçons. Nós somos cristãos, e nós fazemos isso uns com os outros, e devemos fazer com o nosso próximo. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Amar como? Que amor é esse? É o ágape, é o querer tomar. Amar com querer tomar, ser bondoso. Então eu estou vendo meu vizinho lá passando um perrengue com uma água que tem cheiro, uma água que tem gosto, uma água que tem cor de barro. Eu estou com grana, eu tenho condição de comprar a água mineral. Na casa dele ele não tem, ele tem criança. Eu largo ele bebendo aquela água? Se eu tenho condição, não posso ajudar? Não posso praticar querer tomar? Que crente sou eu? Ele não tem condição para ter um filtro. Eu tenho condição, não posso passar numa casa, mas tenho condição de comprar um filtro de barro, pelo menos aquele com vela. Que crente sou eu? O amor é bondoso. Eu vejo pais que deixam de ter para proporcionar para o filho. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo filhos crentes. Eu não estou falando com criança, eu estou falando com adolescentes jovens aqui, que começam a trabalhar, não chega junto nem para pagar parte da conta de energia elétrica que gasta. Que querer tomar existe aí? Que amor é esse que se tem pelo pai e pela mãe? Paulo diz: querer também. Vocês têm que se amar com querer também. A ágape tem que ter querer também. Sem querer também não é ágape. Paulo diz: o amor ele não é invejoso, não inveja. E aí NVI e Revista Corrigida concordam, mas a Revista Atualizada vai traduzir como não arde em ciúmes. Não é ciumento. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que até Deus é ciumento. Eu vejo lá no Antigo Testamento Deus com ciúme do seu povo. É a palavra que foi traduzida para nos dar a entender que Deus tem zelo pelo seu povo. Porque o que é traduzido por ciúme, em alguns contextos, aí entra o que eu falei, daquilo que é muito sério na nossa língua. O inglês é assim: você pode fazer, você deve fazer e você tem que fazer. A gente diz aqui, não, você tem que fazer. Se você tem que fazer se você fizer, tudo bem. Se você não fizer, tudo bem. No inglês é you may do it. You may. Aí os professores de inglês aí me ajudem para eu não errar. Aqui diz, não, você tem que fazer. Mas se esse tem que fazer, faz, hein? Que é uma boa. Estou te dando a dica. Ou então, faz porque é o certo a fazer. Aí, no inglês tem outra palavra, you shall do it. Or you have to do it. Mas se você tem que fazer, é a lei. Ninguém fala assim, né?
Fala, você tem que fazer, hein? Contador falando para o cliente, ó, você tem que fazer, hein? Melhor você fazer, tem que fazer. Está falando, ó, porque tem uma lei aí dizendo que se você não fizer. Ele não fala isso tudo, ele fala, você tem que fazer. Aí lá no inglês é, you must do it. Agora, olha o oriental falando. Oh, você tem que fazer. Oh, melhor tu fazer, hein? Você tem que fazer porque ele... No português não, você tem que fazer. Paulo diz aqui, ó, não inveja, não arde em ciúmes. O que é isso? Não é arde em ciúmes? É zelou. De onde vem a palavra zelo? Arder em zelo, que é o contexto aqui que o Paulo está dizendo. Está cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva, ser rancoroso. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem ama, quem tem ágape, não é rancoroso. Colocando na gíria, ou uma palavra, não da gíria, mas coloquial, muito obrigado, meu assessor. Não azeda. Tem gente que é azedo. Qualquer coisa. E aí fica com aquele negócio, azedo. Eu hoje fui tomar um café da manhã. Aí, peguei um leite que estava numa vasilha, que tinha sido fervido. Quando eu coloquei o leite na boca, estava azedo. Já estava amargo. E a pessoa disse, poxa, mas a gente bebeu esse leite ainda há pouco atrás e ele estava bom. Mas quanto tempo leva para um leite azedar? Alguém sabe? Eu só sei que ele azeda. De uma hora para outra ele azeda. É ou não é? A pessoa que bebeu antes, quando bebeu, não estava azedo. Mas de uma hora para outra ficou azedo. Deixa eu te perguntar, você conhece algum leite azedo que voltou a ser leite normal? Ficou gostoso de beber? Paulo está dizendo, quem ama de verdade não azeda. A palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Paulo já disse lá em cima, ele é bondoso, ele é paciente, é sofredor, ele não azeda. Mas tem gente que fica azedo e leva horas, leva dias, e o ambiente da casa, do relacionamento fica de que jeito? Um inferno. Meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que é solteiro, aprenda. O apóstolo Paulo falando para nós os casados, ele diz assim, a respeito de relação sexual entre casais, ou entre casal, casais não, entre casal. Ele diz assim, não vos privais um do outro, a não ser para vos aplicardes a consagração, o jejum, e isto por algum tempo, e sob consentimento do outro, e logo voltem às boas. Eu estou aqui falando uma linguagem normal para a gente, tá? E voltem às boas, para que não sejais o quê? Tentados. Paulo não fala assim, para você não cair na tentação, ele diz para você não ser tentado. Paulo está crendo que você vai ser tentado e não cairá na tentação. Mas eu te pergunto uma coisa, é legal ser tentado? Não, é muito ruim. Você está ali convivendo com aquele pensamento ruim, Satanás lutando na tua mente, dizendo lá de fora aqui para você pensar, mas o outro também, ó, mas o que fez assim comigo, mas fez aquilo comigo, aí você vai azedando. O outro azedou, está azedo contigo, ele não está nem aí para você, está de calça comprida, está virado para o lado, está aborrecido, está mantendo naquela coisa da arrogância, não é? Está lá. E aí você que está praticando
macrotumel, perseverando paciente e bravamente ao sofrer infortúnios. Você está sofrendo infortúnio. Meu irmão, minha irmã, por que você vai provocar o seu cônjuge a sofrer infortúnio? Isso não é amor. Se você é uma pessoa rancorosa, submeta teu caráter e tua personalidade a ser tratado pelo Senhor. E como é que o Senhor faz isso? Ele vai usar o pastor, ele vai usar um psicólogo, ele vai usar um parceiro de prestação de contas. Mas se você fica aí na sua ilha, você não está sozinho. Ninguém está sozinho com seus próprios pensamentos. E está sujeitando o teu cônjuge, teu marido, a tua esposa, teu filho, tua filha, teu empregado, teu colega de trabalho, a ser tentado por Satanás para construir nele também, ou nela também, o ressentimento. Ele não fez comigo, também não vou fazer. É isso que ele quer ver. Ele quer ver briga, atiçar o fogo entre os dois. Mas Paulo diz: amor que vem de Deus, que deve ser o amor, aquilo que deve existir entre o casal, aquilo que deve existir entre o pai e o filho, que deve existir entre irmãos em Cristo, aquilo que deve existir entre nós para com os perdidos, é benignidade, é ser gentil, é ser bom, usar de bondade e não arder em ciúmes, não guardar rancor, não ferver. Todos nós, quando sujeitados ou quando colocados sob pressão, e quem de nós no dia a dia não sofre pressão? Em algum momento a gente vai ficar com o fio desencapado, vai ou não vai? Mas depois de uma descarga, sempre pode acontecer um pedido de perdão, dizer assim: me perdoa porque eu fui assim, me perdoa porque eu fiz isso. A palavra de Deus diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá e conserta rápido com o seu próximo. Mas sabe o que acontece? Às vezes tem alguém que é rancoroso, que é azedo, tem essa contumácia, ou seja, está sempre fazendo isso e sendo desse jeito. O outro vai suportando, o outro vai sendo macrotumel, o outro vai sendo querestomai, o outro vai praticando zelol. Chega uma hora que não dá. Por quê? Porque está sujeitando o outro a uma pressão que pode não suportar. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala: não provoque o outro ser tentado, não produza aquilo que vai levar o outro a ser tentado. Tem muita, e me perdoem, irmãs, vou falar aqui das mulheres, porque é recorrente entre as mulheres. Tem muita mulher chamando o homem de canalha, bandido, de tudo que é coisa, porque ele caiu num adultério, mas ele já não tinha relação sexual com a sua esposa há meses, e não é porque ela estava doente, não. É porque ela estava azeda e ficou azeda por causa de alguma coisa, não reconstruiu. E cá para nós, não existe fabricante de iogurte com DAN regulares para homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, porque essa indústria se alimenta do fator real de que as mulheres são mais ansiosas que o homem. Toma cuidado, irmã. Satanás trabalha em algumas áreas na vida da gente que são muito sensíveis, e uma delas está na nossa expressão de afetividade. Uma igreja que não se abraça é uma igreja que não se conhece. Uma igreja que não se cumprimenta é uma igreja fria. Uma igreja que não se relaciona não é a igreja de Jesus. Em um casamento, em uma família. Eu tratei de um caso, uma família aqui. O filho já tinha 25 anos e casado. Tinha casado há pouco tempo. O pai se convertera, a mãe se convertera e os filhos se converteram. Casal.
Um dia, conversando com o pai que me procurou, estava com uns problemas no relacionamento conjugal. Vamos conversando, fazendo anamnese, ver a vida da pessoa, olhar o seu passado. Eu comecei a confrontá-lo com a realidade de que ele era do jeito que era, por causa daquilo que ele recebeu como formação psicoemocional. O pai dele não o abraçava. O pai dele era uma pessoa truculenta. O pai dele era ausente. Ele diz: mas pastor, eu não sou ausente como meu pai era. Eu procuro dar tudo para o meu filho, sempre procurei dar tudo para o meu filho. Pastor, eu não fui truculento com meu pai, eu procurei sempre sentar e conversar com meu pai. Então eu perguntei a ele: muito bem, mas quando foi a última vez que você deu um abraço no seu filho? Ele travou, bugou na hora. Pensando. Ele disse: pastor, eu não lembro nem quando foi a última vez. Chamei o filho para conversar, comecei a ver que ele tinha problema no relacionamento conjugal. Por quê? Carência extrema. Carência extrema de quê? Ele veio dessa relação que o pai nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, não era de chegar e dizer assim: filho, eu te amo. Ele vai para o casamento e faz o quê? Carência. A esposa dele, criada num ambiente familiar com tranquilidade, na boa, sempre ouviu aquilo, não tinha dificuldade, essa mesma carência. Aí, mais com menos dá o quê, irmão? Matemática, mais com menos dá o quê? Mais com menos dá o quê? Dá menos. Dá menos. Problema no relacionamento conjugal. Tratando o pai. E o filho casado morando na casa do pai. Outra coisa ruim, né? Fomos tratando. Um dia, estou à porta cumprimentando as pessoas. Vem ele, que só cumprimentava com aquela mão fria, aquela mão estática, aquele cumprimento de... Conhece o boneco de vitrine de loja? Aquela coisa assim, né? Nesse dia ele pegou na minha mão, apertou minha mão, me deu um abraço, falou assim: pastor, posso falar contigo depois? Eu até olhei e fiquei assim, então coisa aí, né? Ok, irmão, vamos fazer, guarda aí. Acabei de cumprimentar todo mundo. Aí eu para fora: pastor, veio para o meu ouvido e falou assim: pastor, ontem eu dei um beliscão no bumbum do meu filho. Foi mesmo, irmão? Foi. Dei um abração nele e disse assim: eu te amo. Falei: e aí, irmão? Caímos dois sentados chorando, pastor. Aí eu ouvi meu filho me dizer que me amava. Eu disse que amava. Pastor, estou liberto. Tem gente assim, irmão. Sofre com isso, mas não se permite ser tratado. Tem casamentos sendo destruídos porque tem alguém que se mantém fechado na condição de que eu não quero, eu sou assim, tem que me aceitar desse jeito, e fazendo o outro sofrer. Esse casamento pode não durar por muito tempo. E deixa eu te dizer, tem muita família crente separada, e tem casais que se amam que estão separados. Tem casais que já foram para segundo relacionamento, mas permanece um sentimento lá com aquele primeiro que foi seu cônjuge original, porque aquilo não foi bem resolvido. O amor tem que ter queresta, mãe, mas não pode ser zelão, extremado nesse zelo de proteger. Tem mulher e tem homem que são tão ciumentos que estão destruindo seu relacionamento. Sabe o que é ciúme? Desconfiança. Sabe o que é ciúme? Sinal gritante de que você tem necessidade de ser tratada. Há algum distúrbio em você que precisa ser tratado. Das suas emoções, a maneira de você ver o outro. Essa coisa de posse, é meu, eu não compartilho. Aí o teu marido não pode jogar. Eu não estou falando do cara que só vive na rua e não te dá atenção, não.
Aí o marido não pode nem ir jogar uma pelada com os amigos, os colegas, melhor dizendo, né? Aí você não quer nem sair com ele, você não quer nem sair com ela. Vocês não têm relacionamento com outras pessoas. Por quê? Ciúme. Está errado. Tem alguma coisa que precisa ser tratado. Submeta-se a ser tratado. Por quê? Porque tem um desvio, tem um distúrbio impedindo o ágape. Paulo diz: o amor não inveja, ou não é invejoso, não tem ciúme, ardeu em ciúme, não ferve, não tem raiva, não é rancoroso. Ele diz também: não se vangloria, na NVI, ou não se ufana, na Revista Atualizada, ou não trata com leviandade, na Revista Corrigida. Lá no original é perpereumai. E perpereumai é exibição própria, empregando floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente. Sabe o que é não tratar com leviandade? Tem gente que quando fala a rota Chanel número 5, sabe o que é isso? Fala tanto de si mesmo com tanta vaidade, ou então procura sempre chamar atenção para si, tem que ser o centro das atenções. Quem ama não é vaidoso, quem ama não trata com vaidade. Não se ensoberbece, não se ufana, não se vangloria. Tem gente, há duas coisas diferentes: acusar e lembrar. Tem muita gente que diz assim, é muito comum isso em casais, tá? Você vive jogando na minha cara o passado. Às vezes a pessoa não está jogando na cara o passado. O que as pessoas às vezes está fazendo é, um dos dois está cometendo o mesmo erro que já cometeu 500 mil vezes, está cometendo de novo. Para essa pessoa ser tratada nisso, ela tem que ser lembrada de que ela já fez outras vezes e continua fazendo. A gente olha para a Bíblia e vê Deus acusando o povo, a gente ouve Deus chamando a atenção do povo para o erro que eles voltaram a cometer, para que eles não continuem cometendo, porque senão vai chegar uma hora que a paciência dele vai acabar e a disciplina vem. Tem casamentos que acabam porque alguém não está dando atenção ao que o outro está falando, não dá ouvidos, não permite se ouvir. Não quer saber. É ele que está certo, é ela que está certa. Tem uma exibição própria da sua capacidade, do quanto você é certo. E uma das coisas terríveis em relacionamento, irmãos, isso acontece em todo nível de relacionamento e começa dentro da casa da gente. Vem para a igreja, vai lá para o ambiente de trabalho, para o ambiente de escola. Que é essa coisa de ser exibido. E ser exibido é ser vaidoso.